Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Essa partida de hoje é mais uma partida do rematch de 1961 contra Botvinnik. E antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa aquele like que ajuda bastante e para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não quiser ou não puder, não tem problema, compartilhe o vídeo que já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vou inverter aqui porque nessa partida o Tal está jogando de pretas. Botvinnik abre aqui com D4. O Tal responde aqui com cavalo F6, C4, D6, cavalo C3, G6, E4, bispo G7, F3, roque colocando o rei em segurança, bispo em E3, A6, dama D2, C6, bispo D3 e este é o nosso último lance de livro. Seguindo aqui, E5, já procurando uma ruptura no centro aqui, o Tal vai para cima. D toma E5, D toma E5, cavalo em A4, manobrando o cavalo. B5 atacando o cavalo e cavalo B6. Pode parecer um lance estranho aí pelo Botvinnik, mas é jogável isso aqui, tá, pessoal? Atacando a torre. Então, torre em A7, bispo em C2, manobrando o bispo aí, propondo uma troca de damas. Bispo em E6. O Tal ele ataca o peãozinho agora de C4, dama toma D8, torre toma D8, então trocaram-se as damas, cavalo em E2 manobrando, torre em B7 atacando o cavalo, C5 defendendo e fixando esse cavalo. O problema agora aqui na posição é que esse cavalo não volta mais, né, pessoal? Mas isso aqui por enquanto ainda não é um problema sério, o Botvinnik vai ter que resolver isso aí um pouquinho mais tarde. A5, avançando com o peão, expandindo aqui na ala da dama. Rei em F2. É um lance bem legal aqui pelo Botvinnik, pessoal. Por quê? Aqui, como as damas não estão mais no tabuleiro, a ideia dele é trazer o rei para ajudar a defender as duas peças menores e já liberar a torre para ela correr aí na fileira, né, na primeira horizontal aqui das brancas. Seguindo aqui, bispo em F8, atacando o peão aqui que defende o cavalo, que por enquanto está protegido pelo bispo. Torre de AD1 propondo uma troca, torre toma D1, torre toma D1 e cavalo de FD7. Agora o Tal ele ataca aí o cavalo do Botvinnik. Cavalo toma D7, cavalo toma D7 e bispo B1 para proteger agora o peãozinho aqui de A2 que está atacado pelo bispo do Tal. Bispo toma C5, bispo toma C5 e cavalo toma C5. Aqui a gente teve algumas trocas. Torre C1 atacando o cavalo aí do Tal, para onde ir com esse cavalo tal. Cavalo em A6, esse aqui é temporário, pessoal, ele não vai ficar aí no canto para sempre. F4 atacando o peão central, E toma F4, cavalo toma F4 e agora sim C5 avançando o peão, tal. Aproveita que o cavalo está aqui no cantinho, mas ele agora possibilita o avanço do peão de C, tal, vai procurando aí uma expansão na ala da dama. Rei em E3, centralizando o rei, rei F8, E5, avançando o peão. Esse é um lance legal, porque agora ele tranca aqui a passagem do rei do Tal. Rei em E7, de qualquer forma, o Tal vai centralizando o rei dele. Bispo em E4, atacando a torre. Torre sai do ataque para C7. A4, agora atacando a estrutura de peões do Tal. B toma em A4, torre em A1, atacando o peão. Bispo B3, defendendo. Cavalo D5, cheque. E bispo toma D5. Porque, né, pessoal, ali foi um duplo na torre. Ainda bem que o bispo estava aqui, deu para voltar capturando o cavalo. O problema é que agora o peão de A4 ficou desprotegido. Então essa é a ideia do Botvinnik, ganhar aquele peão. Então depois de bispo toma aqui em D5, torre D7, atacando o bispo. Ele recua para C4, atacando o cavalo. E cavalo
B4. Finalmente cai o peão com torre toma em A4 e torre D4 atacando o bispo. Bispo B5 saindo do ataque. Rei em E6, porque agora vai cair o peãozinho de A5. Pelo menos o tal pode recapturar o peão aqui em E5 para não ter muita perda de material. Então torre toma em A5. Cavalo D5 cheque, primeiro aí um lance intermediário. Depois de rei em F2, agora sim rei toma em E5. Bispo em E2, manobrando o bispo. Rei D6, torre A6 cheque, rei D7, torre A7 cheque, perseguindo o rei do tal. Cavalo C7, agora cobrindo o cheque, o rei não pode simplesmente sair, né, pessoal? Senão tá ganhando aqui o peão de F7. B3, avançando o peão aqui, o Botvinnik vai procurando agora complicar a situação para o tal. Torre D2, cravando o bispo. Rei F3 saindo da cravada. F5, avançando o peão. H4, rei em C6. Bispo C4, manobrando o bispo agora. O Botvinnik vai tentar bater nos peões aqui do tal. H6, já prevendo esse ataque, o tal avança o peão dele. G3, Botvinnik continua avançando os peões aqui para procurar, contra-jogo na ala do rei e o rei dando apoio para os peões. Torre em D4, rei F2, G5, o tal aqui já propõe uma troquinha de peões. H toma G5, H toma G5 e torre em A2, manobrando a torre. G4 agora parando o peão do Botvinnik. Torre em A1, manobrando a torre. Rei B6, torre em E1. Cavalo B5, propondo uma troca aí de peças menores, mas o Botvinnik não quer trocar porque ele sabe que para ele vai ser pior, então ele prefere aí manter as peças no tabuleiro, então ele segue com torre em E6 cheque, cavalo D6 cobrindo, rei em E3, Botvinnik vem trazendo o rei, rei em C7, bispo D3 manobrando o bispo, rei em C6, bispo C2, torre em B4, atacando o peão. Torre F6, atacando agora o peão do tal. Por enquanto está protegido pelo cavalo, então tá tudo ok, né? E rei D5 agora centralizando o rei. Um lance muito bom, muito forte, por isso que é um lance que exclama. Torre F8, um lance que exclama aí porque agora o Botvinnik vai manobrar a torre ali para o oitavo horizontal e vai dar trabalho pro tal, tá? Rei em E5, torre em A8. Cavalo em E4, manobrando. Torre E8 cheque. Rei D5, lance que exclama, porque é o único lance que dá vantagem, tá, pessoal? Qualquer outro aí vai dar desvantagem para as pretas. Lembrando que as pretas, elas têm aqui um peão a mais na posição, tá? Opa, esse daqui não. Pode ser esse daqui, enfim, qualquer um dos dois, né? Mas brancas tem 2 peões e pretas tem 3 peões. Esse peão a mais aí é a vantagem das pretas na posição. Então, o tal, nesse final de jogo, ele vai ter que tentar dar um jeito de trocar a peça e tentar promover peão. E é isso que ele vai tentar fazer aqui. Por isso que ele está sempre tentando manter o rei no centro. Isso é muito importante. Torre D8 cheque, rei em E6, rei F4, cavalo D2 cheque, com o cheque descoberto da torre, rei em E3 atacando o cavalo e cavalo toma B3. Finalmente o tal conseguiu eliminar o peão do Botvinnik que estava na ala da dama. Agora não tem jeito, vai ter que fazer aqui torre E8 para dar um chequezinho, ganhar um tempo. Depois de rei D7, aí sim, torre em E5, rei D6 atacando a torre, torre toma F5 e cavalo D4, agora forçando a troca de peças menores. Depois de torre em F2, cavalo toma C2 cheque e torre toma C2. E agora, né? O que fazer, tal? Tal aí tem um peão passado, o rei está próximo, tem a torre, porém a torre do Botvinnik e o rei dele também estão próximos desse peão passado. Vamos ver aí se ele vai conseguir ter técnica o suficiente para avançar e promover esse peão. Então, seguindo ali, rei em D5, torre H2, torre em E4 cheque, rei D2, C4, torre H8, torre D4 cheque, empurrando o rei do Botvinnik, rei em E3,
torre D3, cheque. Agora o tal conseguiu um feito muito importante. Ele cortou o rei do Botvinnik, pessoal. Rei F4, C3, torre em D8, cheque. Rei C4, um lance que exclama. Pessoal, muito importante manter o rei próximo da torre para proteger ela, né? Aqui, se o Botvinnik, por exemplo, trocar as torres, tá perdido. Torre C8, cheque. Rei em B3. Torre B8, cheque. Rei em A2. Torre C8, pressionando o peão. Rei B2, trazendo o rei para perto. Torre B8, cheque. Rei em C1. E nessa posição, pessoal, Botvinnik abandona a partida. Isso mesmo, o tal ganha aí a 19ª rodada. É uma partida aí um pouco longa, né? Se a gente pode dizer, 75 lances. Mas a verdade é que aqui nessa posição fica impossível impedir a promoção do peão, pessoal. Vou passar aqui rapidinho os próximos lances só para vocês entenderem. Mas aqui não vai ter jeito, tá? Depois de torre C8 pressionando o peão, teríamos C2, rei toma em G4, rei D2, torre toma C2 cheque, rei toma C2. Então houve um sacrifício aqui, tá? Isso aqui é uma continuação que a engine dá. A engine dá que o melhor é realmente sacrificar a torre para não promover o peão. Mas agora, né, rei e torre aqui, nessa configuração não tem jeito. As brancas não conseguem promover o peão. E vai haver aqui uma vitória das pretas, tá? Então, vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida. A precisão do Botvinnik, pessoal, ficou em 82.9 e do tal ficou em 93.2, uma baita de uma precisão. A gente vê que a partida foi bem disputada. Porém, lá pro finalzinho, o Botvinnik cometeu um erro, que deu uma boa vantagem pro tal, e aí ele arrematou a partida, né? A gente pode ver que aqui só foi caindo e aumentando aí a vantagem das pretas. E é esse lance que eu quero destacar no tabuleiro com vocês. Então, bora pro tabuleiro. Qual foi o erro do Botvinnik? Aqui a gente está indo pro lance de número 61. E nessa posição aqui o Botvinnik foi para um lance muito natural, acho que qualquer um jogaria. Esse lance que é torre em E8 cheque, dando cheque no rei do tal. O problema é que esse lance aqui, pessoal, é uma perda de tempo, ele não resolve nada. Ou como a gente viu, o tal fez simplesmente rei em D7, ganhando um tempo sobre a torre teve que se mover, então ali o Botvinnik não ganhou nada com isso. O que seria melhor para o Botvinnik nessa posição? Pressionar o peão do tal, uma vez que o peão dele caiu, né? O cavalo do tal capturou o peão, forçando uma troca. Então, o melhor para ele na posição seria fazer, por exemplo, torre em C8, tá? Pressionando o peão. Lembrando que o cavalo está atacado pelo bispo, então pode haver um tema de desvio nessa posição. Então, vai ter que fazer o lance torre B5. Depois de bispo em D3 atacando a torre, torre em A5, ela tem que continuar vigiando o peão. Depois de torre aqui em H8, agora manobrando, teríamos torre em A3 para tentar cravar aí o bispo. E agora rei em F4 saindo da cravada. Nessa posição, pessoal, a gente impede o avanço do peão. E a torre aqui ela vai ter que estar sempre de olho nesse peão aqui do tal. Aqui ainda existe vantagem para o tal na posição, porque o peão ele ainda é um peão passado, mas aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para o tal tentar subir esse peão. O ideal é que não se troque as peças menores nessa posição. E foi o que o tal conseguiu fazer, por isso que ele conseguiu subir com o peão ali para tentar promover, e seria inevitável promover, a não ser que sacrificasse a torre, como a gente viu na outra continuação proposta pela engine. Então esse aí foi o erro do Botvinnik, pessoal. Foi lá pro finalzinho mesmo, tá? Mas a gente sabe como são finais. Finais são difíceis. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!